E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais um resumo, né, do nosso estudo de amanhã, de quinta-feira, do nosso livrinho aqui, O que é o Espiritismo. A gente vai falar sobre comunicação com o mundo invisível, né? Então vamos lá começar pela nosso resuminho aqui. Tem bastante coisa, né? Importante aqui, ó. Sendo admitidas a sobrevivência e a individualidade, né, da alma ou do espírito, a questão principal para o Espiritismo será possível a comunicação entre os espíritos, né, e os encarnados? A resposta é sim. E ela foi demonstrada por Kardec através das observações e da experiência, né, das várias comunicações, das várias evocações, comunicações que ele obtinha, né, as observações dos fenômenos espíritas. Começaram lá com as famosas mesas girantes, né? Então, as manifestações espíritas, elas nada têm de maravilhoso e sobrenatural. São um fenômeno que se produz em virtude de uma lei, né, que é a lei que rege a relação do mundo invisível, mundo dos espíritos, com o mundo visível, que é o mundo dos encarnados. A comunicação entre esses dois mundos, ela é constante e se manifesta de formas diversas. Elas podem ser ocultas através da influência sobre os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente é influenciado pela espiritualidade através dos nossos pensamentos. A gente acha que são nossos e são ali incutidos pelos espíritos que estão sempre à nossa volta, né? Esse envolvimento, essa aproximação dos espíritos é constante, né? Eles estão em todas as partes e sempre próximos, né? Podem ser espontâneas quando ocorrem, né, de forma inesperada, e isso ocorre principalmente com pessoas que não estão familiarizadas com a doutrina espírita, não têm o conhecimento, né? E aí essas pessoas levam a atribuir esses eventos a causas sobrenaturais, quando a pessoa não tem o conhecimento da doutrina espírita. E também podem ser provocadas, né? E aí essas comunicações elas vão se dar por intermédio de certas pessoas dotadas, né, de uma faculdade especial que a gente chama de médiums, que tem essa capacidade, e aí essas manifestações são provocadas. Com o avanço da ciência espírita, esses fenômenos foram explicados, como a gente colocou lá em cima, de forma natural. Existe uma lei que rege todos esses fenômenos. Uma outra parte importante aqui, né, nós vamos falar de novo, muitas vezes, né, sobre o perispírito, o que é um envoltório fluídico que une o espírito ao corpo físico durante a vida e permanece com o espírito após a morte do corpo material, após o nosso, que a gente costuma falar, do nosso desencarne. Esse perispírito acompanha, né, o espírito, dando ali uma forma, dando uma substância a esse espírito. Ele não é uma coisa assim vaporosa, não. É algo que existe, tem substância, que a gente costuma falar de corpo espiritual. E é por meio dele que os espíritos podem se tornar visíveis, tangíveis, explicando as aparições e todos os fenômenos mediúnicos. E aí a gente divide esses fenômenos em físicos, né? E o exemplo maior são as mesas girantes, né? Foram um dos principais fenômenos espíritas que começaram a chamar a atenção do público, né? E aí está um exemplo de como os espíritos agem. Aí são os fenômenos físicos, agem sobre a matéria, né? E como que é feito isso? Que muita gente confunde, acha assim, que o espírito as pessoas achavam que os espíritos estavam na mesa. E o que acontece é o seguinte: é como se a gente se colocasse como encarnado do lado da mesa. Nós, como encarnados, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar, né, com as nossas mãos físicas a mesa e levantar. O espírito não tem mãos físicas, né? Então, como ele age? Através dos fluidos do seu perispírito, através do pensamento, da vontade, ele impregna com seus fluidos esse objeto, no caso aí a mesa, e vai fazer essa mesa, né, tomar uma vida aparente, né? Vai se movimentar, vai subir, descer, dar pancadas, né? É dessa forma que acontece. Isso acontece também com as comunicações que ele chama de inteligentes, que são
as manifestações, por exemplo, na época de Kardec, bastante utilizada, né, que era a escrita mediúnica, ou a psicografia, como foi chamada, né, que também os espíritos utilizam da mesma forma, né? Eles, através do seu fluido, estão ali ao lado do médium, por exemplo, e ele, através do seu fluido, né, pelo espiritual, ele envolve a mão do médium, toma da mão de um médium e ele vai escrever, né, automaticamente, que é a escrita automática, né, mecânica. Ou então ele influencia o pensamento do médium como se fosse um ditado e o médium, né, ouve, toma esses pensamentos e passa a escrever, que aí seria a psicografia intuitiva. Aí nós vamos falar da qualidade das comunicações. As comunicações podem ser boas ou más, justas ou falsas, profundas ou levianas. Isso conforme a natureza dos espíritos que se manifestam. Os espíritos, uma coisa importante aqui, os espíritos só podem responder sobre aquilo que sabem, segundo o seu estado de adiantamento. E mesmo assim, dentro dos limites do que lhes é permitido dizer. Nem tudo é permitido dizer, porque há coisas que eles podem revelar, aliás, que eles não podem revelar, por não ser ainda dado à humanidade ter conhecimento. Então, muitas vezes, perguntas que Kardec fazia, a gente lendo ali a revista espírita, às vezes a gente vê isso, os espíritos falam, não, isso nós não podemos falar. Ou porque vocês não têm ainda o conhecimento devido, porque isso ainda não é permitido. Porque senão tira-se o livre-arbítrio e o progresso da humanidade encarnada. Muitas coisas a gente tem que descobrir, né, por trabalho próprio. Mas aí a gente pode se perguntar, pô, mas não tem espírito que responde sobre tudo? Aí que entra, né, a importância do reconhecimento da qualidade dos espíritos, se são inferiores, levianos, zombeteiros, maus, ou bons, ou superiores, né? E como que a gente faz essa distinção? Por sua linguagem. Os espíritos bons e superiores têm uma linguagem, né, digna, nobre, com lógica, não tem contradições, né? Diz uma coisa agora, diz outra depois, pela benevolência, né? Pela bondade, modéstia, né? E os inferiores? Normalmente são vazias de ideias, né? Que são compensadas pela verborragia. O que é? Excesso de palavras. Fala, ou escreve muito, usa muitas palavras. Normalmente um texto que usa muitas palavras, principalmente muitos adjetivos, não estou dizendo absolutamente nada. Você espreme aquele texto, vamos fazer um resuminho, tirar o importante, não sobra nada. Né? Isso a gente vê entre os encarnados. Né? É o famoso encher linguiça. Né? Quem já fez prova escrita na escola sabe muito bem do que eu estou falando. Pensamentos falsos, hoje em dia o que mais a gente vê, moral duvidosa, conselhos ridículos, né? Para fazer certas coisas que, se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai ver o ridículo da coisa, expressões grosseiras ou frívolas, né? Sem importância, malevolência, presunção e arrogância, né? Que demonstra o estado espiritual aí, né? O orgulho, o egoísmo, né? Kardec também adverte sobre a necessidade de cautela na comunicação com o mundo espiritual, né? A curiosidade superficial, a busca por vantagens materiais ou a falta de respeito podem atrair espíritos inferiores e enganadores. Os espíritos superiores se dedicam a auxiliar o progresso moral da humanidade, né? E a oferecer consolo e orientação. Allan Kardec nos convida a estudar as leis que regem essas comunicações, né? Se aprofundar, a gente está dando aqui um resumo, a fim de evitarmos ilusões e obtermos um contato mais proveitoso com o mundo espiritual. Kardec também aborda aí a questão das obsessões, né? Processo em que os espíritos inferiores podem nos influenciar negativamente, pode ser passageira ou mais profunda, né? Ele descreve os diferentes graus de obsessão, desde a mais simples influência até a subjugação
e até mesmo a possessão. Nós vamos estudar isso com mais profundidade para frente. E destaca a importância do quê? Do estudo, sempre conhecimento, e elevação moral para combatê-las. Porque os espíritos, né, se aproximam de nós por afinidades. Mesmo que a gente possa esconder nossos pensamentos, os espíritos nos identificam. Então, se nós estamos sendo assediados por espíritos inferiores, a gente precisa, às vezes, tomar cuidado e saber o que nós andamos pensando, né? Então, a vigilância lá, orai e vigiai, é importante, né? Então, esse item, né, a comunicação com o mundo invisível, o mundo dos espíritos, ele nos convida a uma postura de respeito, estudo, é uma busca sincera pela verdade, no contato com o mundo espiritual, né? Ao compreendermos as leis que regem essas comunicações, nós podemos discernir a natureza das mensagens recebidas e evitar ilusões, né? E nos conectar com espíritos superiores que auxiliam o nosso progresso. Então, pessoal, é importantíssimo a gente ter o conhecimento, como a gente sempre ressalta, e Kardec sempre ressalta, né? Para que a gente possa saber distinguir quando nós estamos sendo assediados por espíritos inferiores, ou se a gente for exercer, por exemplo, a mediunidade, né? Como exercê-la, de que forma segura, através desse conhecimento, como identificar os espíritos, né? Que nós estamos recebendo esse contato, o que nós queremos nos comunicar. Então, em comunicação, ela não é interditada. Aliás, ela é a base da doutrina espírita, é a comunicação com os espíritos, né? Todos nós podemos fazê-lo, tá? E nós vamos aprofundar muito isso no livro dos médiuns. E aí o segundo item, ele fala do propósito, né? O fim providencial das manifestações, né? Qual o objetivo dessas manifestações? Por que os espíritos se manifestam, né? Entram em comunicação conosco. O objetivo principal dessas manifestações é oferecer, primeiro, provas da existência da alma e da vida após a morte, né? Em uma época, isso Kardec falando em 1850, 50 e pouco, né? Uma época marcada pelo materialismo crescente. Lá estava crescente, agora ele já está estabelecido, né? Completamente. O que mais a gente vê é a busca das coisas materiais, das sensações materiais, dos bens materiais. A gente se exaure, se exalta porque, pelo ter, pelo possuir, né? Aquilo que a gente tem hoje já não serve mais, porque já tem um lançamento novo, né? Um exemplo bacana disso, né, são esses lançamentos dos telefones celulares que viram uma febre, né? Pô, tem pessoas que a indústria está toda calcada nisso, né? A cada 6 meses lança a promoção, aquela propaganda, né? Às vezes a gente vai ver, não tem nada de extraordinário, não tem nada. Muda uma coisa de lugar, aquele app não está mais aqui, está na outro lugar. Ou tem mais uma câmera, nunca vi isso, né? Tem celular aí, daqui a pouco tem 5, 6, 7, 8 câmeras. Você vai fazer filme? Antigamente a gente tinha uma câmera. Não sei se vocês lembram, tinha uma câmerazinha descartável da Kodak, que a gente se divertia com aquilo. Uma câmerazinha simples, né? Um fotógrafo tem uma câmera e várias lentes, né? Pra trocar. Agora você tem lá um telefone com telefone para tirar selfie, para ficar tirando, sabe, coisas sem importância, banais, né? Virou uma banalidade. E aí a gente vai lá e troca, tem gente que fica assim, no frisson, porque tem que trocar o seu celular. Aquele último modelo, né? E é um aparelho que você usa aí 2, 3, 4, 5 anos, dependendo, né, do uso que você vai fazer, e te atende. A gente não presta atenção nisso, né? É o materialismo aqui e a gente esquece das coisas espirituais que são importantes, dos relacionamentos, que aí a gente fica no mundo virtual lá, né, no celularzinho, e esquece de conversar, de manter diálogo com o outro. E a gente vai esquecendo dos relacionamentos, né? Contato com as pessoas.
O Espiritismo surge, então, nessa época, e ainda eu acho que continua cada vez mais importante, um farol iluminando a realidade espiritual e combatendo a ideia de que a morte representa o fim da existência, né? Uma coisa mais bela do que essa, né? A gente saber que nossa vida continua, que a gente não consegue realizar aqui, vamos poder realizar mais para frente, o que a gente errou aqui a gente vai poder consertar, não tá assim, ai meu Deus, estou condenado para o resto da minha existência. É uma maravilha. Ao demonstrar a continuidade da vida, o Espiritismo oferece consolo, né? Principalmente quando a gente perde entes queridos, né? A gente se conforta, né? Não deixa de ficar triste, mas a gente se conforma porque a gente vai ter um reencontro. Esses entes queridos continuam presentes e a gente tem a possibilidade de eles se comunicarem conosco, né? Então ele oferece consolo àqueles que sofrem perdas com os entes queridos e desperta, né, esperança no futuro melhor. Podemos, bom, a gente vive, né, uma vida material muito conturbada, cheia de sacrifício, né? Pensar que nós vamos poder estar no mundo espiritual, né, sem esse sacrifício e levando, né, levando para lá um ganho espiritual. A gente se esforça para esse ganho espiritual, porque é o que vai importar do lado de lá, né? A gente tem uma vida mais tranquila, vamos dizer assim, né, no mundo espiritual, com a bagagem que nós estamos construindo aqui de inteligência, de amor e fazer o bem. Isso passa a ser importante, contrariando lá o sentimento de posse, que a gente não leva, fica tudo aqui, né? Eu vi uma notícia, a gente estava comentando ontem, eu e Eliana, né? E a gente leu uma lição no Evangelho que estava falando sobre o apego aos bens materiais, né? E a notícia era de um senhor que desencarnou e ele não deixava ninguém mexer no colchão, essa coisa parece piada, né? Mas ele tinha uma fortuna em cruzados. Ele tinha um colchão cheio de cruzados, né? Lotado de cruzados. O que aquilo um dia foi uma fortuna, hoje não vale absolutamente nada. Nada. E vai ser queimado. E aí a gente estava comentando qual vai ser o estado deste espírito agora no mundo espiritual. De extremo desconforto. Primeiro que ele era apegado àquela posse, estava ali guardadinho, não mexia, né? Tá ali de ver. Eu até comentei que me lembra essa situação, me lembra o tio Patinhas. Quem tem a minha idade vai lembrar do tio Patinhas, né? A gente lia muito o gibi do tio Patinhas. E o que era a satisfação do tio Patinhas? Ele era um avarento, ele tinha uma fortuna em moedinhas, que ele guardava no cofre forte dele, e o prazer dele era mergulhar nas moedinhas e nadar nas moedinhas. Isso representa essa obsessão em relação ao avarento, à posse do bem material, ao seu ouro, como a gente costuma dizer. E agora? Ele não tem, ele não pode tocar, não pode manipular, porque aquele é material, ele não vive mais no mundo material. Olha a desilusão, olha o inferno deste espírito. E outra, ele vai ver aquele ouro, que não vale nada, ser queimado, que é o que vai acontecer. Já pensou o sofrimento desse espírito? Sofrimento real. A gente pode achar até piada, mas é um sofrimento real que esse espírito está tendo. E que vai passar até essa ilusão, porque é uma ilusão, até essa ilusão se dissipar. Esse é o, entre parênteses, castigo. É isso que a doutrina espírita nos ensina. Não tem um inferno. O inferno é nosso estado de consciência, né? Continuando aqui, além disso, a comunicação com os espíritos visa o aprimoramento, que a gente está falando aqui, o aprimoramento moral da humanidade, né? Os espíritos superiores, imbuídos de amor e sabedoria, se comunicam para nos instruir, nos auxiliar em nossas dificuldades, muitas vezes, e nos conduzir a um caminho de bondade e progresso. Progresso em nossa inteligência e na nossa moral, no exercício da nossa benevolência, da nossa bondade. Através de seus ensinamentos,
como convidados a refletir sobre nossas ações, corrigir nossos erros e cultivar virtudes como caridade, humildade e amor ao próximo. Tudo que o materialismo nos nega, né? Kardec adverte que as manifestações não devem ser utilizadas para fins egoístas ou materiais, né? Buscar conselhos sobre questões financeiras, né? Descobrir segredos, né? Satisfazer curiosidade, não se alinha com o propósito elevado das comunicações espirituais. Aí a gente vai estar à mercê dos espíritos que vêm se dedicar a isso, que são os espíritos zombeteiros, levianos, inferiores, né? As revelações obtidas por esses meios são frequentemente imprecisas e prejudiciais, e muitas vezes pode levar a obsessões. O verdadeiro valor da comunicação com os espíritos reside no seu potencial para nos transformar em seres humanos melhores, sempre aí a questão moral. Ao compreendermos a realidade da vida espiritual, os ensinamentos dos espíritos superiores, nós somos inspirados a viver com mais propósito, né? Buscando o bem e contribuindo para a construção de um mundo mais justo e fraterno. A gente só consegue fazer isso se a gente se livrar do egoísmo que existe naturalmente em cada um de nós, o egoísmo e o orgulho. O materialismo inspira e fortalece os dois sentimentos, o orgulho e o egoísmo, né? O acúmulo, ao entender, né, que o importante é ter, e que depois dessa vida nada existe, então vou vivê-la, né? A gente se torna egoísta, orgulhoso daquilo que tem, e aí a gente está construindo a nossa ilusão que nós vamos sofrer, né, depois que nós desencarnarmos. Quando a gente tem consciência, conhecimento disso, a gente passa a pensar diferente. Não tem como. Não tem como. Se a gente estudar com seriedade a doutrina espírita, não tem como não se deparar com essas situações aí e mudar de pensamento, né? Começar a pensar, olhar para o outro de outra forma. Por isso que muitas vezes as pessoas, às vezes que nos conhecem, a gente começa a frequentar e a conhecer, estudar a doutrina espírita, e a gente começa a mudar, as pessoas falam, nossa, mas você está diferente, o que que houve? Porque a gente vai, mesmo às vezes até sem perceber, mas a gente vai se tornando uma pessoa diferente. Mas isso tem que ser feito com seriedade, né? Não é levianamente, né? Como a gente tem estudado aqui e colocado aqui. Então, pessoal, é isso. Esse é um resuminho aí dos 2 itens que nós vamos comentar amanhã, às 8 horas, no nosso estudo. Quem puder ler de novo, o chato está falando aqui, né? Leia, né? Que a gente só está dando um resumo aqui. Dúvidas, perguntem. Comentários, comentem. Não deixa a gente ir falando sozinho, tá? Todo mundo sempre tem alguma coisa para acrescentar, para contribuir. Todos nós. Independente do que a gente conheça ou não. Quem quiser colocar perguntinha já no WhatsApp lá para a gente ir dando uma lidinha e chegar lá no estudo já com as perguntas, ótimo, beleza, maravilha. Se não, no estudo a gente trata de tudo isso aí, tá bom? Então vejo vocês amanhã às 8 horas no nosso estudo. Fiquem com Deus.